Olá, terça-feira, 6 de janeiro. Tecnologia a serviço do ensino. Cearense desenvolve aplicativo para crianças em fase de alfabetização. 10 ml de sangue que podem salvar uma vida. É assim que você pode virar um doador de medula óssea. Mulheres recorrem às artes marciais para se defender da violência urbana. No quadro Por Dentro da Lei, a gente esclarece as dúvidas sobre a guarda compartilhada. E ainda, uma galera que pratica uma atividade física ao ar livre, subindo em obstáculos. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Eles nasceram na era digital e conseguem manusear joguinhos de celular e tablets com uma facilidade impressionante. As crianças de hoje movimentam o mercado de desenvolvimento de software. E foi nos pequenos que um cearense buscou inspiração para produzir um aplicativo que estimula o processo de alfabetização. Marcelo Bittar é formado em Publicidade e Propaganda e desenvolvedor independente de aplicativos, por vocação. A ideia do alfabeto 3D e também o desenvolvimento do aplicativo surgiu em uma viagem que ele fez. A pesquisa foi... Quando a gente decidiu trabalhar com educação, eu fui pesquisar a forma de ilustrar para a criança que ela... a melhor maneira que ela assimilasse e ela gerasse um atrativo. Então a melhor forma que a gente foi descoberta, né, foi como um desenho animado. Uma das grandes apostas deste empreendedor é tornar a educação em algo divertido. Qualquer pessoa, quando vê ela em mãos, né, abre logo um sorriso, é super espontâneo, não tem forçação de barra, né, é uma coisa muito diferente. Vamos dizer, aquela coisa que você só via no filme do Guerra nas Estrelas, né? Basicamente o holograma e tal. E hoje em dia o mobile permite isso. O aplicativo funciona da seguinte forma. Após a inicialização do jogo, a criança pressiona uma das letras. Em seguida, surge na tela a respectiva letra e o mascote do programa, o lápis 3D. Em seguida, fica a cargo da imaginação da criança. O alfabeto 3D trabalha com a realidade aumentada, misturando a realidade real com a virtual. O sucesso é visto no rosto de crianças como os irmãos Yuri e Renato de Souza. E aí, gostou do mascote do lápis 3D? Gostei. E o que tu tá gostando mais aqui? Do alfabeto. Para a dona de casa, Tatiana Horácio, mãe da pequena Laura Beatriz, de 5 anos, o jogo pode auxiliar no desenvolvimento da filha. Eu acho que para ela, como está entrando agora no Infantil 5, vai ajudar muito para ela aprender a ler, a conhecer as palavras, né? Saiu a versão iOS, né, para tablet da Apple, só iPad, né, que é no caso. E agora estamos no processo de finalização da versão Android, né, porque é o outro mercado que a gente não pode deixar de tentar e lançar também. $10 ml de sangue podem fazer de você um herói ou heroína. No mundo inteiro existe gente lutando pela vida à espera de um transplante de medula óssea. Para eles, o tempo corre mais depressa em contagem regressiva. A salvação pode vir de você, que assiste a gente agora. No Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, pouco mais de 125 mil cadastros são daqui do Ceará. E para você ter dimensão da grandeza desse gesto, a gente conta hoje a história do Caio, um guerreiro de 7 anos de idade. Este é o Caio Cardoso. Ele tem apenas 7 anos e já tem muita história para contar. Esse pequeno nasceu com paralisia cerebral. 3 anos depois, foi diagnosticado com uma doença em que ele precisava do transplante de medula óssea para sobreviver. Bom, hoje eu estou aqui com o Caio e a Camila. O Caio recebeu o transplante de medula óssea há 4 anos, né, Camila? E hoje ele é uma criança ativa, normal, graças a um doador, né, Camila? Como foi o tratamento do Caio? O Caio, ele descobriu que ele tinha uma anemia plástica em janeiro de 2010. E aí, depois de várias tentativas para a gente tentar recuperar a medula sem sucesso, ele entrou no banco precisando de uma doação de medula óssea.
O Caio foi abençoado, não é tão rápido encontrar esse doador, mas ele encontrou. A recuperação é lenta, mas eu acho assim que é necessário mostrar para as pessoas, assim, o objetivo de mostrar o Caio é mais que deu certo. Não importa a caminhada que a gente vai ter, se vai sofrer, é que dá certo. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is brighter than tomorrow. Camila tratou a doença do filho em Curitiba. Em menos de 5 meses, Caio já tinha um doador. Na época, o estado do Ceará ainda não fazia transplante de medula do tipo do Caio. Então a gente, na verdade, fez em Curitiba por isso. Mas recebe a ajuda, que é um tratamento fora de domicílio do governo do estado, que dá as passagens e todo o tratamento, o nosso deslocamento para lá. Em 2010, quando a doença de Caio foi descoberta, a família, principalmente Camila, pediu ajuda publicamente. Usou todos os meios de comunicação para achar um doador para o filho. E conseguiu. Hoje, quem está comovendo os cearenses é o pequeno Marquinhos. Eu e o Caio, a gente agora está engajado, coincidência ou não da vida, né, que Deus manda. A família da Lia, que é madrasta do Marquinhos, é muito minha amiga. Estou totalmente à disposição dela e toda a família. O Marquinhos vai encontrar. Mostra o Caio para que as pessoas que não são cadastradas se cadastrem, vai ao Emoce. Tá aqui uma prova de que alguém conseguiu salvar a vida do meu filho e mudou a da minha família inteira. Então a gente está nessa corrente, né, Caio? O que é que tu tem para dizer pro Marquinhos? Força, Marquinhos. Para se tornar um doador de medula óssea, é simples. Você faz o cadastro e fica em uma espécie de fila de espera, até que um paciente precise da sua ajuda. Para se cadastrar é preciso ter entre 18 a 55 anos, estar bem de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Não ter tido câncer. Então, chegando nas nossas unidades, você vai preencher um cadastro com seus dados, telefone, e-mail, telefone e telefone de contato de 2 pessoas. E em seguida, nós vamos coletar 10 ml de sangue para fazer um teste de compatibilidade genética. Esse é o primeiro passo. A partir desse momento, você estará cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que fica no Rio de Janeiro. Esse cadastro hoje é internacional, então todos os dias ele vai ligar as informações com o registro de pacientes. E assim a busca começa em todo o país. Hoje nós já temos no estado do Ceará mais de 125 mil cadastros. É um número considerado bom, mas se a gente for levar em consideração a compatibilidade de se encontrar um doador compatível com o paciente, esse número ainda é pequeno. Fora da família, a chance de se encontrar um doador compatível é de 1 para 1 milhão fora do Brasil e 1 para 100 mil no Brasil. Então, quanto mais pessoas cadastradas, maiores serão as chances de encontrar um doador compatível. Muitas pessoas ainda têm receio de se tornarem doadores de medula óssea. Entenda por que isso não deve ser um tabu. Infelizmente, existe muita falta de informação na nossa população. As pessoas acabam confundindo a medula óssea com a medula espinhal, por exemplo, né? Acham que se cadastrar ou fizer a doação propriamente dita, vão ficar paralíticos ou doentes com algum problema na coluna. Gente, existe a medula óssea, que é a fábrica do sangue, existe a medula espinhal. Então, se você encontrar um paciente compatível e fizer essa doação, essa doação não vai lhe trazer nenhum mal. Então, é algo simples e que pode fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Então, se você ainda não se cadastrou, procure uma de nossas unidades e faça o seu cadastro. E assim você pode se tornar um herói na vida de alguém. Desde a primeira vez que eu vim fazer a doação de sangue, eu já fiz o cadastro para a doação da medula óssea. Para também ajudar as pessoas com quem tiver algum tipo de doença ou precisar da minha doação, eu estarei à disposição. O Brasil registra em média 140 casos de estupro por dia. Com o crescimento dos casos, aumenta também a procura das mulheres por cursos de defesa pessoal e artes marciais. Elas levam o treinamento muito a sério e aprendem como agir numa situação de perigo. Mas o benefício imediato é o condicionamento físico com saúde. A violência contra as mulheres aumenta a cada dia das mais diversas formas. As artes marciais têm ajudado o sexo frágil a ter mais confiança no dia a dia e fugir de situações de risco.
corpo e mente saudáveis também podem ser conquistados praticando artes marciais. O Muay Thai é uma opção que, além de promover a saúde, também serve como instrumento de defesa pessoal. Só nesta academia, em Fortaleza, mais de 200 mulheres fazem aula de Muay Thai. Elas fazem questão de dividir espaço com os homens. Espero não precisar, mas em último caso a gente recorre, né? Eu acho que vale tudo. Com respeito, com a arte marcial e o uso da arte marcial devidamente usado, eu acho que vale a pena. Sim, é muito importante hoje em dia, a gente mulher, de qualquer maneira, nos dá uma tranquilidade, né? A defesa, a arte como um todo. Então, a gente vive numa cidade muito perigosa. Então, a gente começa como um esporte, mas tem o benefício também, de certa forma, da gente se sentir mais segura. Hoje em dia, a maioria hoje o maior público hoje aqui na nossa academia é de mulheres, 90% são mulheres. A maioria das mulheres procura hoje em dia estar tonificando o corpo, ficando em forma, perdendo peso, melhorando o condicionamento físico, esse tipo de coisa. Os princípios básicos da defesa pessoal não têm regra definida. O correto, no caso das mulheres, é centralizar e atingir regiões do corpo que causam dor ao agressor. A melhor maneira é não reagir, mas se caso for no último caso de vida ou morte, uma agressão em casa, as melhores coisas é os golpes baixos, né? Que é mais fácil de correr, de alguma coisa assim do tipo, para escapar. Não digo para ficar brigando, para ficar trocando porrada, que a mulher, o homem vai ter sempre mais força. Então é melhor usar os golpes baixos, essas coisas que a mulher tem tempo de correr, né? Super Esporte. O Parque das Crianças, no centro de Fortaleza, é ponto de encontro de praticantes do Le Parkour, um tipo de esporte que exige equilíbrio, força e conhecimento do próprio corpo. As acrobacias lembram os filmes de samurais que parecem voar em combate. Veja na reportagem de Jonas Guedes. Movimentos rápidos, saltos e cambalhotas em locais inimagináveis. O Le Parkour é a arte de deslocar-se. A modalidade original da França ganhou popularidade através da internet e vem conseguindo adeptos no Brasil há cerca de 10 anos. No Ceará, a arte também faz sucesso e transforma paisagens simples, como o Parque das Crianças, no centro de Fortaleza, um verdadeiro circuito ao ar livre. Em uma matéria como o Le Parkour não tem como ficar parado. Eu peguei aqui o vice-presidente da associação para falar um minutinho comigo, mas em volta, todo mundo praticando, dando um salto ou outro. Eles querem aproveitar o tempo para praticar essa arte, não é isso? Com certeza. Ricardo, você tem como falar um pouco sobre a abrangência da arte aqui no estado? Bem, o Parkour já está aqui em Fortaleza há 10 anos. Estamos lutando para criar cada vez mais adeptos. Queremos ganhar nosso espaço. Através da prefeitura, estamos com grandes projetos sociais voluntários. Mais do que pulos e piruetas, o parkour traz aos praticantes uma filosofia de vida. Eu pensava que era só pulo e tal, mas eu vi que por trás disso tinha uma filosofia e eu me interessei muito porque as pessoas eram família e tal. Quanto mais você se fortifica no parkour, você vai ser útil para alguma coisa na vida, entendeu? Na verdade, a arte ela também traz uma filosofia, né? Sim. O praticante, além de trabalhar o corpo com a arte, que também é uma das consequências boas, tem também a questão da filosofia. Qual seria essa filosofia por trás do Le Parkour? Bem, o parkour o melhor de tudo é que ela é um movimento, ela trabalha corpo, mas o maior de tudo né? Movimente, mas o primeiro de tudo, ela move o corpo, mas primeiramente, entendeu? Então, para mim poder entender o movimento, primeiro eu preciso me conhecer. Então, é uma caminhada pessoal, uma jornada pessoal. Aí passa a ser uma disciplina de vida, que te traz autoconhecimento, te traz coordenação motora, te proporciona qualidade de vida, mexe muito com a questão do teu altruísmo, para poder ajudar o próximo. Porque o lema do parkour é ser forte para ser útil para ajudar o próximo.
A arte atrai adeptos de todas as idades e não existe contraindicação para começar a praticar. O pequeno Gessé, de apenas 11 anos, já ensaia seus primeiros passos no parkour. Eu achei legal e muito criativo. E teus pais não acharam ruim não, tá pulando aí pra cima e pra baixo nessa praça? Não, eles acharam muito legal. As quedas são uma constante nessa arte, mas assim como na vida, é importante saber se levantar. Eu confesso que eu prefiro um bom jogo de tabuleiro, mas quem se interessou saiba que a arte traz muitos benefícios para a saúde. Tem alguns outros pontos aqui de Fortaleza também onde as pessoas procuram para praticar? Sim, toda terça e sábado o treino coletivo é aqui a partir das 15 horas, às 17. Na quinta-feira eu dou aula no Cuca do Mudubim, a partir das 15 horas também, às 17. Treinos fixos. Quem quiser comparecer não tem idade, entendeu? Não tem exigência de nada. Até então teve uma matéria recente em Londres que os idosos estão praticando parkour porque, além de proporcionar coordenação motora, proporciona qualidade de vida. E eles relataram na matéria mesmo que eles gostariam de ter conhecido a prática do parkour bem antes. Porque é algo que traz coordenação motora e qualidade de vida. Por dentro da lei. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que torna obrigatória a guarda compartilhada dos filhos. Isso quando o pai e a mãe têm condições de criar a criança. O projeto ainda vai seguir para a sanção e o quadro Por Dentro da Lei esclarece hoje dúvidas sobre esse assunto. Hoje o quadro Por Dentro da Lei vai tratar sobre o tema guarda compartilhada. Nós vamos conversar agora com a advogada Isabel Souza. Isabel, vamos começar a nossa conversa aqui falando o seguinte: como é que funciona e como é que fica essa questão da guarda compartilhada? Bom, quando o casal termina um relacionamento, seja de casamento ou de união estável, os filhos sofrem muito com isso, né? Ou seja, eles perdem a possibilidade de conviverem juntos. A guarda compartilhada tenta preservar essa convivência, né, do filho com o pai, com a mãe, ou com o tio, com a avó, com quem tem como referência. Então acontece que os dois passam a ter as mesmas responsabilidades, direitos e deveres com os filhos. Há uma divisão entre os dois das responsabilidades, mas há uma casa de referência para esse filho, para essa filha. Vamos conferir a nossa primeira pergunta. Vamos ver. A guarda compartilhada é a melhor opção para a criança? A princípio sim, mas a gente tem que avaliar cada caso, porque a guarda compartilhada é a possibilidade daquela criança manter o convívio que tinha saudável com o pai, com a mãe. Então, a depender do caso, porque o que deve prevalecer é o interesse superior da criança. Se aquela criança vai ter o amor, vai ter o cuidado, vai ser garantido as despesas financeiras, né, que vai ter com a educação, com saúde. Então, a depender do caso, pode ser mais saudável a educação daquela criança não conviver por um momento com aquele ente familiar. Então, a guarda compartilhada é uma inovação para garantir a convivência familiar, mas dependendo do caso, pode não ser interessante para o desenvolvimento saudável daquela criança. Existe diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada? Sim, a guarda compartilhada, ela até necessita de um acordo, de algo consensual entre os pais, para justamente não ter aquela briga que repercuta em briga por ficar com aquela criança. Então, a compartilhada, há um compartilhar de responsabilidades. Os dois, para aquela criança, ele não vai ver diferença entre quem vai cuidar, quem vai prover atenção, amor, ela não vai ser separada dos pais. Na alternada, que a gente fala que é a questão das visitas, né? Há uma alternação de casas, aquela criança não tem uma casa como referência, ela vai passar 3 dias com uma pessoa e depois 2 dias com outra, ou também por épocas, então ela pode passar 3 meses com o pai, 3 meses com a mãe. Então, no processo de separação, você já começa a conversar sobre como vai ser a guarda. E aí, no processo judicial, de finalização, onde é decidido realmente a guarda, o juiz vai avaliar se a criança tem esse interesse e as condições de saúde, de educação, e vai decidir pela guarda compartilhada ou não. Agora, você falou a questão das crianças, dos filhos. Nesse processo, tem um peso hoje maior ou continua ainda, às vezes, privilegiando quem tiver melhor condições, que oferecer maior suporte? Hoje, com certeza, a voz da criança e adolescente tem um peso muito grande na decisão do juiz, né, que conta com a equipe técnica para isso. Então, a criança vai poder externar, dizer o que sente, como é tratada ou cuidada. Então, não há uma preferência a priori para a mãe ou para o pai.
E o adolescente ele vai poder decidir, acima, né, de 14 anos, ele vai poder escolher a partir do que ele tem como condição de vida, se ele quer ficar com a mãe ou com o pai, mas sempre vai ter direcionamento para que o pai e a mãe continuem, né, provendo as necessidades desses filhos. Então, Isabel, vamos continuar a nossa discussão. Para isso, vamos conferir a nossa próxima pergunta. Vamos ver. Como que fica a pensão e a divisão de gasto? Bom, quanto à pensão, né, o que a gente sugere é que o ex-casal faça esse acordo, né, porque cada um pode pagar. É a educação, é o plano de saúde, coloque no papel os gastos que aquela criança tem, para o padrão de vida dela não decair, porque há uma separação do casal. Então, colocar no papel e dentro da possibilidade do pai e da mãe tentar fazer esse acordo. O que o pai pode continuar pagando, arcando com as despesas, ou a mãe, e sempre visando o bem-estar do filho. Como é que fica a situação quando os pais moram em cidades diferentes? Bom, isso vai depender do tipo de guarda que for acordada entre o casal, né? Se for compartilhada, há a possibilidade de um acordo judicial para que, de fato, aquela criança passe um tempo morando fora, e aí tem que prever as férias, prever encontros mensais, a possibilidade de não romper esse convívio com o pai e com a mãe. Prioriza-se a questão do consenso, mas se de repente o pai tem um emprego em outro estado, ou a mãe, tem que ser, se houver uma divergência, tem que ser levado para o juiz da família para poder avaliar com quem o filho ou a filha vai poder ficar. Então, a gente sugere que o casal, o ex-casal, faça um acordo, e há a possibilidade, sim, né, de convivência em cidades diferentes. Isabel, obrigado pela sua atenção. E para você que assiste o quadro Por Dentro da Lei, até a próxima. É comédia, Mar! Dizem que a felicidade chega para quem acredita nela, e isso tem mesmo um certo sentido. Às vezes, é questão de como a gente encara a vida, com atitudes positivas diante dos obstáculos. Feliz daquele que consegue rir dos próprios problemas. E para animar a sua terça-feira, lá vem ele, Marmita. Oi, negada! Muito obrigado pela audiência, já está entrando, já está aqui agora. É comédia, Mar! Mandar um abraço pra você que tá em casa nesse momento, bem aconchegante, aí no seu sofá, na sua rede, assistindo esse programa maravilhoso. Vamos falar de uma piada muito intelectual. A bichinha ia andando no seu carro, que ela tinha comprado zerado. De repente o cara bate na traseira dela, pá! Quando ela bate, a bichinha sai furiosa. Olha, eu não quero nem saber, você vai pagar o prejuízo. Um carro zerado que eu comprei hoje, sai da concessionária, morra que você vai pagar o prejuízo. Eu não quero nem saber. Mona, desça, vá atrás ali do Detran, do Denatran, do Escambau, mas vá atrás pra poder fazer a perícia. Eu quero receber os meus honorários e vai pagar o prejuízo. A outra bichinha amiga dela sai disparada para ir atrás da polícia, da ajuda. Nisso o cara desce do carro, um cabo bem fortão, disse: "E aí, bicho, o que é que tu tá falando aí? Você vai pagar o prejuízo. Você vai assumir o prejuízo. Você bateu na minha traseira. Você está errado, você vai pagar o prejuízo." O cara bem fortão olha pro viado e disse: "Vou pagar o quê, rapaz? Tá aqui pra tu que eu vou pagar?" A bichinha grita assim: "Ei, Judete! Volta, mulher, que ele tá entrando no acordo. Tchau, negada! É comédia, Mar!" Emprego Aqui. O setor alimentício está com vagas abertas para auxiliar de cozinha, açougueiro desossador e churrasqueiro. Se você está interessado em alguma dessas oportunidades, pode ir à sede do CineDT de Caucaia ou então ligar para 3101-3378. Fique por dentro. E agora as dicas de utilidade pública. Para ter informações sobre atendimento na Justiça do Trabalho do Interior, no Fórum de Caucaia, é só ligar 3342-2523. Anote também o telefone do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, 3101-3356. Por hoje é só, mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui ao 12h30, com reapresentação às 8 da noite. Agradeço demais pela companhia. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia.
sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Calcaia é a joia do meu Ceará. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo.